Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos ver então o último capítulo, o capítulo 22, e se Deus nos permitir, estaremos encerrando hoje nesse vídeo o estudo do livro de Apocalipse. Então vou começar a ler aqui o capítulo 22 e diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Bom, até o momento, inclusive algumas descrições que ainda vão ser feitas no início do capítulo 22, está ainda descrevendo as coisas que estavam sendo descritas com uma forma estrutural da Nova Jerusalém, falando das coisas como era. Então falou dos muros, falou das portas, falou da rua, falou dos alicerces, dos fundamentos. E agora então vai estar falando de um rio puro da água da vida. Bom, haverá um rio chamado Rio da Água da Vida, ou Água Viva. E esse rio, Deus está usando uma figura concreta da água que flui. E observe que também existia um rio que fluía no Jardim do Éden. Há uma descrição, uma figura de linguagem querendo expressar e falar da pessoa do Espírito Santo. Bom, o rio é descrito com poderes revigorantes, de restauração, né? Que tem abundância, que tem o poder de satisfazer a sede. Bom, a fonte do rio é descrito como o trono de Deus, parecido com aquilo que também vemos com uma forma profética no livro de Ezequiel, falando do rio purificador, né? Aqui é muito parecido, tendo fontes de um lado, tendo uma fonte que sai do trono, tendo árvores de um lado, árvores de outro, aonde esse rio passar, tudo vai ser vivificado. Então aqui é o cumprimento da sombra do Jardim do Éden, de uma menção profética que há no livro de Ezequiel, de tudo aquilo que possa ser espiritualizado do Antigo Testamento, falando de uma figura concreta, que há realmente um rio, que é a figura do Espírito, que vai estar regando, saindo do trono de Deus, aqueles que estiverem na presença de Deus na eternidade. Versículo 2. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso está muito parecido com aquela profecia de Ezequiel. Observe então que há árvores de um lado e do outro, só que aqui está fazendo uma menção não de variedade de árvores. Está falando, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. Bom, como a árvore não pode estar de um lado e do outro ao mesmo tempo, sendo a mesma árvore, nós podemos ver pela descrição que haverá árvores da vida, aonde as pessoas poderão comer do seu fruto. Bom, Jesus Cristo se alimentou quando estava e apareceu com os discípulos, depois ele tem então o seu corpo glorificado, mas no princípio da criação, que Deus nos deu a possibilidade de nos alimentar, há a menção que há um alimento para aqueles que são os cristãos salvos. Observe que Deus mandou o maná. Então, um maná e o fruto da árvore da vida. A verdade é que podemos até espiritualizar, ou quem sabe fizemos como o rio, poderia até ser espiritualizado, mas na verdade nos parece que é algo concreto, algo que realmente é um alimento, algo que verdadeiramente se dará aos filhos de Deus para comerem na eternidade. O fato dessa árvore dar fruto todo mês, que é fora dos princípios, né? Uma árvore, o que ela faz? Ela dá sua flor, ela tem todo o processo. Agora, eu acho que em setembro, aqui no sul, né? Começa então a dar a flor, vem todo o processo. Então nós vamos comer o fruto, às vezes, meses depois. Algumas são mais rapidamente, quando a fruta é pequena. Aqueles que têm frutos maiores, como as cítricas, por exemplo, uma bergamota, né? Começa a flor lá em setembro, vem todo aquele processo. Nós vamos começar a comer a bergamota em maio, junho, como está acontecendo agora.
Mas aqui a árvore da vida vai dar fruto todo mês. Está falando de uma provisão constante de Deus, todos os meses. Versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Bom, o trono de Deus estará na cidade. Opa! E ali, na verdade, não haverá mais maldição. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, houve maldição. Então, o trabalho, o suor, a mulher ter os filhos com dor, né? O homem ter que trabalhar, ter que morrer, ter que passar por dores, isso tudo é maldição. A verdade, então, é que aqui não haverá mais maldição. E até tem uma lista aqui de coisas que não haverá, que nós já vimos. Não haverá tristeza, nem choro, nem morte, nem dor, nem templo, porque o Senhor é o templo. Não haverá sol e nem lua, né? Nem haverá noite. Não haverá também pensamentos, vergonhas, coisas impuras, como também não haverá maldição. Está escrito aqui na Escritura. E diz assim, no 4, e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Moisés desejou ver o rosto de Deus. E os homens, em algumas aparições que Deus apareceu para os pais de Sansão, por exemplo, eles ficaram com medo de morrer. Porque nenhum homem pode ver a Deus. Então Deus mostrou-se a Moisés, permitindo que Moisés olhasse pelas costas. Meus queridos, a verdade é que aqui Deus está dizendo que aos santos será permitido, visto que o trono de Deus estará na cidade, que os santos vejam o seu rosto, porque eles terão na sua testa a escrita de pertencerem ao Senhor. Bom, no versículo 5 diz assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Bom, esta é a segunda vez, desde o capítulo anterior, que é feita a mesma afirmação que não haverá mais noite e que o próprio Deus iluminará e será a luz. Bom, nós não vamos falar disso de novo. No versículo 6, diz assim, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Bom, aqui é uma afirmação do anjo da fidelidade e da veracidade dessas palavras que João recebeu. Todas as palavras, não só essa do momento, todas. E observe que Deus assim, o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Deus não queria mostrar somente para João, mas ele quer mostrar para todos os seus servos. Então, a importância de poder conhecer aquilo que está escrito, aquilo que Deus quer que seja conhecido. No versículo 7 diz assim, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bom, ninguém pode guardar aquilo que não conhece. Então, lá no início do livro de Apocalipse, diz que é bem-aventurado aquela pessoa que lê, né, que ouve, que guarda as palavras desta profecia. Bom, o livro de Apocalipse é um livro profético. Falando isso, quando ele diz presto venho, ele está dizendo o seguinte, eu venho cedo, eu venho... esse cedo significa pouco tempo, ou eu venho de repente, eu venho de uma forma muito rápida, num momento muito ligeiro. Bom, Jesus quer que a profecia seja obedecida e há um senso de urgência em conhecer a Escritura e poder tomar algumas atitudes e posicionamentos que vamos entender um pouco abaixo, com os últimos avisos de Deus, numa urgência de querer que aqueles que são seus servos se posicionem e que possam levar outros a também se posicionarem. Então observe que há uma importância de nós perseverarmos na fé e de propagarmos a palavra da fé para que outros sejam salvos, porque ele está vindo com muita urgência. Olha só o versículo 8 e 9. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto,
prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Meus queridos, é a segunda vez no livro de Apocalipse que, vendo a grandeza das revelações, João tem uma vontade e tem uma busca de tentar se prostrar diante do anjo. A verdade é que, novamente, ele é censurado para não fazer tal coisa e é orientado para adorar a Deus. Isso aqui é um princípio universal, que as coisas que nós mesmos podemos fazer, no caso que o anjo estava fazendo, ele, como um ser celestial, ele está sabendo que ele é apenas um comunicador. A glória e a honra pertencem ao Senhor, por toda a dádiva que é feita. Quer dizer, eu pude, quem sabe, levar um rancho e entregar esse rancho, que na verdade é um rancho que possa ser entregue para alguém, que eu fiz isso nesses dias. Mas a glória pertence a Deus, que deu um recurso para comprar, deu a capacidade de poder levar. É Ele que te ama, que está te entregando isso. O Senhor é o provedor, a glória pertence a Deus. Meus queridos, versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Aqui é interessante que não está selado, mas parece que está selado porque é tão difícil de entender. Bom, se não é para selar, é porque pode ser estudado. E o Senhor dará entendimento ou aumentará o entendimento daqueles que buscarem inquirir sobre essas coisas. Então aqui é uma revelação do desejo de Deus que as pessoas possam ouvir as palavras de Deus. Ouvir as palavras dessa profecia. Ele quer que as pessoas conheçam. Quem é injusto, diz no versículo 11, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Bom, aqui é uma advertência da parte de Deus no que diz respeito àqueles que são cristãos e santos, que sejam ainda santificados, e aqueles que devem, então, como santos, se separarem dos perdidos. Também há uma ilustração que, no decorrer do tempo, vai se mostrar uma verdade que é séria. A vontade do Senhor, pela sua graça, é nos levar à eternidade pelo nome de Cristo, pela salvação que Ele nos dá, que possamos alcançar e entrar nessa graça por meio da fé. Mas, depois da salvação, Ele quer nos santificar. E Ele mostra que o tempo pode trazer uma santificação contínua ou uma perversão do caminho que a pessoa assumiu, indo para a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Meus queridos, a santificação deve continuar nas nossas vidas. Isso aqui, na verdade, é uma advertência, uma exortação a todos aqueles que servem a Deus. Versículo 12: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez é falado e afirmado pelo Senhor, desde dos apóstolos, do livro de Apocalipse: o Senhor irá recompensar, galardoar aqueles segundo que foram íntegros nas suas obras. Muitas vezes as nossas motivações, ainda que façamos coisas boas, não são boas. A obra de cada um vai ser como que provada pelo fogo. E naquilo que temos motivações erradas, a obra nossa não vai ser permanente, ela será queimada. Mas o Senhor vai dar recompensa a cada um. Nós não merecemos recompensa nenhuma, como falei antes. Mas o Senhor promete recompensar, e se Ele promete recompensar, Ele vai recompensar. Então, há recompensa, e, na verdade, há algumas pessoas que querem receber recompensa agora. A verdade é que Deus nos recompensa todos os dias, mas aqui está falando de uma recompensa, de um galardão da eternidade. Há pessoas que vivem com um sentimento de quererem serem honradas pelos outros, elas estão erradas, e querendo ser recompensadas e valorizadas pelos homens.
Todos os que não são valorizados pelos homens certamente poderão ser valorizados por Deus, porque Deus é justo para dar a recompensa que cada um merece. E nisso está uma esperança justa que diz respeito a todos aqueles que estão vivendo e procurando agradar a Deus. No versículo 13 diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É uma afirmação de algo que nós já vimos, né? Há comentaristas bíblicos que dizem que Jesus está usando esses 3 títulos para se identificar com o Pai, porque o Pai é todos esses. Bom, falando isso, ele está se identificando que é ele, Jesus Cristo, que está falando. Bem-aventurados, no 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bom, nós já vimos na descrição do capítulo 21 e 22, da descrição estrutural da cidade, sobre os seus muros, sobre os seus alicerces, sobre suas portas, sobre o anjo que está na porta, sobre aquilo que está gravado na porta, né? Nós vimos então que certamente há uma possibilidade de entrar. Aqui é uma promessa que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e uma pessoa só pode fazer isso quando reconhece a Jesus como Senhor, lavando os seus pecados, suas iniquidades, e se libertando deles por causa da misericórdia de Deus, ele tem na vida eterna acesso a comer da árvore da vida, como também a poder entrar nas portas da cidade. Então aqui são bem-aventuranças. E falando de bem-aventurados, faz uma menção às bem-aventuranças que estão lá no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, quando nós lemos ali várias bem-aventuranças. Há quem afirme, e isso é verdadeiro também, né? Serve para um momento, mas serve, as bem-aventuranças diz respeito ao futuro, e ao futuro descrito aqui. Então, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurado, tem várias bem-aventuranças ali. Então, bem-aventurado é aquele que tem uma extrema felicidade, é mais do que feliz. Aqui há menção de 2 novas bem-aventuranças, né? É bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terá direito à árvore da vida e ao seu fruto, e a poder entrar nas portas da Nova Jerusalém. Bom, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Podemos lavar ou não lavar. Lavamos as vestes quando vamos ao Cordeiro e fizemos ele e a sua obra, o seu sacrifício, a sua obra redentora, verdade sobre as nossas vidas. Crendo que ele fez isso por amor a nós e confessando o seu nome, crendo naquilo que ele é, naquilo que ele fez e recebendo então as nossas obras, né, as nossas vestes que falam dos nossos atos sendo lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. No versículo 15 diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Bom, o Senhor novamente está afirmando quem é que vai ficar de fora. Então, ao mesmo tempo, se nós fôssemos fazer uma menção aqui, do versículo 11, que fala do que é justo, do que é injusto, observe que muitas dessas coisas fomos nós no passado. Mas o Senhor diz: ficarão de fora os cães. Bom, os cachorros vão ficar de fora, pastor. Bom, o mundo diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. E há uma idolatria com cachorros. Vamos ser sinceros. A Bíblia também diz que o justo cuida bem dos seus animais. A Bíblia também diz que os cães comem, pela menção daquela mulher, Cirofenícia, que os cães comem as migalhas que caem, né? O Senhor disse que não devia tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas a mulher disse que comia as migalhas, não tinha problema. Observe então que podemos ter e devemos tratar bem os animais, mas os cães é literal? Não, os cães não podem ser literal aqui. Os cães aqui, como diz a palavra de Deus, está falando dos maus obreiros, dos obreiros fraudulentos.
muitas vezes falando no Velho Testamento da circuncisão, ou daqueles que eram da lei e que perseguiam o Evangelho. Então, todos os perseguidores do Evangelho e todos aqueles que, em nome de Deus, seguem e fazem coisas contra a verdade de Deus, interpretando e ensinando coisas erradas, e em vez de propagar a verdade da palavra, combatem a verdade da palavra. Esses são os maus obreiros. Então, eu vou falar dos maus obreiros e somente dos feiticeiros, porque já falamos, o homicida é aquele que mata os outros, já falamos antes, né? Aquele que mata com uma arma ou mata com aquilo que abre a sua boca, não compartilhando a sua vida, como Caim matou Abel, né? Dizendo que não era o guardador do seu irmão. Todo aquele que não é o protetor ou guardador do seu irmão é o assassino dele. Mas já falamos sobre isso em outros vídeos. Vamos falar aqui dos feiticeiros, que até já falamos um pouco do feiticeiro. Mas o feiticeiro, então, ele pode ser aquele que faz magia, que invoca espíritos, né? Que trabalha com bruxaria e místico em cima dos seus encantamentos. Mas também pode ser aquele que é rebelde, né? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a Escritura. Então, esses ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os que praticam prostituição, né? Os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e pratica mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, é como se a pessoa que vive da mentira. Nós não podemos viver na mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bom, Jesus está deixando bem claro aqui. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Satanás aparece num lugar escrito que ele é a estrela da manhã. Bom, Satanás aparece montado num cavalo branco, mas o Senhor aparece montado num cavalo branco, vindo com a igreja com muitos diademas na cabeça. Então o inimigo sempre é um imitador, né? Então temos o Pai, o Filho e o Espírito. Ele tem então Satanás, o falso profeta, o que veio do mar, e a besta que veio do mar e a besta que veio da terra, ou seja, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Ele é um imitador das coisas de Deus. Então, na verdade, a resplandecente estrela da manhã é aquele que é o próprio Jesus. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. No mundo, quando o mundo estiver no seu ponto mais forte de trevas, o Senhor vai resplandecer a sua luz no período da tribulação, trazendo o milênio e depois do milênio, naquilo que estamos falando, a eternidade com Deus, ao ponto de resplandecer a sua luz, de maneira que não há necessidade mais de sol, nem de lua, nem de luminares, porque o Senhor mesmo e o Cordeiro serão a própria luz. Ele é a raiz e é a geração ou a descendente de Davi. Isso diz respeito a uma titulação de Jesus Cristo no Velho Testamento como Messias. Ele está dizendo assim: eu sou o Messias, ó judeus, e eu sou a resplandecente estrela da manhã. Bom, falando isso, no versículo 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aqui há um chamado praticamente quase que final de Deus chamando as pessoas à salvação. Deus está convidando todos, e a palavra de Deus deixa afirmado isso. É da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Então há um chamado aqui no final do livro, a salvação. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Vou ler aqui também o 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Bom, há duas advertências. Aquele que acrescenta e aquele que tira. Bom, meus queridos, observe a importância que nós venhamos a procurar estudar e conhecer a Escritura para andar no tamanho da Escritura.
Há muitas coisas que precisam ser interpretadas na Escritura. Bom, existe uma lei, né, da interpretação bíblica chamada hermenêutica. Né? Também existe um princípio que é usado, se faz uma exegese de um texto e depois se aplica esse texto, né, em cima daquilo que temos como algo que serve-nos agora. E o princípio da interpretação bíblica da hermenêutica, ele vai usar a própria Escritura como uma fonte de informação para se auto-interpretar. Então, a grande maioria das coisas vão ser interpretadas na Escritura. Mas há alguns pontos difíceis que a Bíblia diz, até mesmo pelo apóstolo Pedro, que os indoutos e inconstantes, ou seja, aqueles que não são mestres, ou que não têm um entendimento, e aqueles que são inconstantes na fé, torcem para a sua própria perdição. Então há um perigo de acrescentar o que Deus não disse e não aceitar o que Deus disse. E é muito comum, né, podermos olhar para a Escritura, especialmente nas cartas pastorais, quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito, escreve a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências, tendo comichão nos seus ouvidos. Então observe que haverá pessoas que vão ensinar o erro e há pessoas que vão querer ouvir o erro. Mas o erro pode ser limpo pela verdade da Escritura. Observe que um homem pode falar o que ele quiser, mas a vida do homem vai demonstrar se ele vive ou não a verdade que ele prega. Observe que um homem pode anunciar e falar com a boca que quiser, mas a vida de um homem demonstrará se a verdade, se ele é servo ou não é servo de Deus. Então, falando isso, aqui há duas exortações, falando das privações de não ter acesso à árvore da vida, que é perder uma bem-aventurança de não ter acesso à árvore da vida e não ter acesso à Nova Jerusalém. Em outras palavras, quem acrescentar alguma coisa, a ira de Deus, as pragas de Deus vão vir. Bom, se as pragas de Deus vão vir, é sinal que essa pessoa perde a sua salvação. Será lançada no lago de fogo, que é uma coisa terrível. Aqui no versículo 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. Isso aqui é uma palavra que diz, conforme a tradução, Maranata, que significa Cristo vem, afirmando novamente a brevidade da sua vida e, na verdade, uma menção que a igreja pudesse estar fazendo, chamando pela vinda de Jesus. Normalmente, quando nós temos consciência de pecado, de iniquidade, e ainda que sejamos pecadores, mas quando nós sabemos que não estamos andando naquilo que devemos, nós temos dificuldade de orar a Deus pedindo: Senhor, volta, porque nós queremos que o Senhor não volte aí, porque nós não estamos, com a nossa consciência limpa. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos lavar-nos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é o Senhor. E nós podemos nos chegar a Ele e receber nele o perdão dos nossos pecados, do passado, o de hoje e o que podemos cometer amanhã. Que nunca haja em vós um coração perverso para se afastar do Deus vivo. Que nunca lancemos fora a esperança que nos está proposta na graça que foi trazida pelo Pai na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que todos vamos errar, e se alguém errar, nós temos um advogado para com Deus o Pai, o justo, Jesus Cristo, que intercede por nós e vive para interceder por nós. Cheguemos-nos a Deus e confessemos os nossos pecados voluntários, involuntários e até mesmo o voluntário, né? Se assim pecamos, porque importa que aquele que está limpo seja limpo ainda. A verdade, como disse o Senhor aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas nem todos, falando de Judas, né? Mas os discípulos tiveram os seus pés lavados, e há uma importância de entendermos que, tendo contato com este mundo, tendo a concupiscência em nossas vidas, muitas vezes, quem sabe,
vamos, como o apóstolo Paulo discorreu, dizer: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Então, se eu já não faço o que eu quero, e então estou fazendo uma coisa que eu não quero, então já não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita em mim. A verdade é que essa é a regra básica do cristão. É possível que o cristão às vezes faça alguma coisa fora, mas há misericórdia, mas precisa ter arrependimento. Então, falando aqui o versículo 21, diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Estas, então, são as últimas palavras que afirmam a possibilidade de salvação na graça. Bom, todos precisamos dela, todos podemos tê-la, somente Jesus pode dar e somente os que creem vão ter acesso a receber. Bom, meus queridos, nós ficamos aqui, eu acho que essa aqui é a 46ª lição, falando a respeito do livro de Apocalipse, estudando as coisas de Deus, e eu penso que dentro da visão pré-tribulacionista, eu procurei e tive 2 livros por base, né? Um livro de um pastor assembleano e um livro de um pastor americano com base de fundamentação para praticamente grande maioria das coisas que falei aqui, ainda que nós encontremos 2 homens que são pré-tribulacionistas, nem todas as coisas eles concordam nas afirmações. Pode ser então que, tendo uma iluminação maior, no futuro alguma coisa que eu falei ao longo dessas 46 lições pudesse ser aprimorada ou até mudada por falar uma coisa que não seja verdadeira. Às vezes a gente fala bastante, fala coisas que a gente pode até deixar mal entendido alguma coisa, podemos até errar um nome naquilo que se fala, falando um nome errado ou deixando nos muitos pensamentos daquele que vai falando, errar em alguma coisa que falar até uma coisa errada, né? Se você achar em algum dos vídeos isso, você pode me comunicar, não há problema nenhum, né? Mas falamos isso segundo uma visão pré-tribulacionista. Eu particularmente vou afirmar aqui que algumas coisas que se fala, elas têm algum encaixe que eu fiz e procurei ser o mais fiel possível dentro de uma visão pré-tribulacionista, mas algumas coisas que são colocadas que não são assim tão claras, né? Elas não ficam tão claras, especialmente em alguns pontos podemos ter algumas perguntas cujas respostas se tornam um pouquinho mais difíceis. E isso dá margem também a termos outras interpretações, não só dentro de uma visão pré-tribulacionista, mas também dentro de uma visão pós-tribulacionista. Eu pretendo, no futuro, voltar, né, e trazer também o detalhamento, acho que não por versículo, né, porque eu acho que o detalhamento por versículo ele se torna muito longo e até cansativo para mim e para você ver vídeos longos. Então, eu pretendo, sim, ainda no futuro, se Deus me permitir, trazer um entendimento de uma visão pós-tribulacionista, bem detalhada, mas também pretendo, juntando tudo o que fizemos, fazer um resumo muito mais simples e básico, quem sabe fazendo tudo isso que fizemos em 3 lições, ou até mesmo em uma só, ainda que ela seja de 1 hora, 1h30, para que possamos ter um entendimento de, puxa, em vez de ter que ver 46 lições, eu posso ver uma só e ter um entendimento maior. Claro que isso seria muito sintetizado, mas eu tenho esse planejamento, tenho essa vontade de fazer. E vou orar para que Deus me permita, me conceda a graça, me ajude também em oração, para que o Senhor motive o meu coração, porque isso tudo denota muito trabalho. Falando isso, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que me deu ao longo desses dias, dessa situação que vivemos no Brasil, muitas vezes tendo que estar em casa, tivemos a ideia. Eu posso dizer que quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente paga um preço por fazer isso, mas ao mesmo tempo também crescemos. Eu posso afirmar que o meu entendimento cresceu, eu posso então ainda crescer mais. Há uma bem-aventurança em aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Bom, eu posso ler, eu posso ouvir, eu tenho que guardar, e eu também e você também, né? Então há uma importância de podermos crescer e colocarmos para dentro do nosso coração coisas que realmente sejam relevantes. Estamos sim perto do período do fim,
se a visão pré-tribulacionista está certa, não muito tempo depois desses dias, Jesus Cristo vai vir buscar a igreja. Pastor, tu é pré-tribulacionista? O que tu é? Eu hoje sou tudo nesse sentido, né? Então, se fôssemos falar de escatologia, eu penso que, como já falei em outros vídeos, como a igreja pode ser arrebatada antes, vamos estar preparados. Se não for antes, bom, a igreja vai ser perseguida. Bom, vamos estar preparados para um meso ou até para um pós-tribulacionista. Vamos conhecer o assunto. Isso não nos tira a nossa salvação, né? O que pode, alguma coisa em outras partes teológicas que podem ser complicadas, sim, isso nós devemos ter um posicionamento firme. Então eu vou crer e creio no pré-tribulacionismo. Se ele não acontecer, e como é que alguém pode dizer assim, pastor, como é que eu posso saber se a visão pré-tribulacionista perdeu a eficácia? Bom, nós podemos saber se a visão pré-tribulacionista perdeu a eficácia, se o anticristo, de uma forma disfarçada, ele estiver tendo então uma exaltação no mundo, tendo então algumas coisas aonde ele vai ser reconhecido, valorizado como um provedor, como um salvador da pátria, e ele então fazendo um acordo com Israel de paz de 7 anos. Bom, se esse acordo de paz for feito pelo anticristo com Israel, ou ratificado, outras nações fizeram, e ele vem e ratifica isso, seja feito de uma outra forma de falar, sabemos então se ele então se posiciona como anticristo, a igreja não foi arrebatada, então o pré-tribulacionismo perderia a sua colocação, e aí teríamos que olhar que ele estaria errada essa visão, e viria então a possibilidade do meso ou do pós. Precisamos conhecer, né? Precisamos entender, precisamos buscar a Deus, e nesse ponto devemos ser humildes, no sentido de não ficar discutindo ou batalhando, mas com humildade de coração. Todas as vertentes são possíveis, né? Há pessoas que estudaram elas com o coração aberto, né? E muitas vezes as pessoas que nem time de futebol, né, assumem uma coisa e fica lá, coisa e tal, mas o seu time até é ruim, mas defende de unha e dente e está com a mente bloqueada para não receber mais informações. Mas a verdade é que quem estudou com o coração aberto acha a fundamentação para as três, e penso que nós devemos também estudar de maneira que possamos estar com o coração aberto, entendendo, na medida que Deus revela o livro que está aberto, deixando uma claridade inteira naquilo que nós devemos viver. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu vi que ao longo do tempo o pessoal vai cansando, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe na perseverança de chegar até aqui, no nome de Jesus.